bem-vindo ao Pod Talento, o podcast que reconhece seu verdadeiro talento. E hoje eu vou receber aqui alguém que lá no passado eu tinha medo, gente, vocês não têm noção como eu já corri dessas personalidades. Uma linda professora de matemática. No episódio de hoje, eu tenho a alegria de trazer a inspiradora de dedicação e educação. Recebo Ana Mello, uma professora mestra em matemática e doutorando em educação matemática pela Unesp. Ana é fundadora do Espaço Broto, um espaço dedicado ao ensino personalizado e ao acompanhamento escolar matemático e física. Com 11 anos de experiência na educação, Ana desenvolveu uma abordagem pedagógica que torna a matemática mais acessível e significativa para os alunos. Ela acredita que a matemática é para todos e não precisa ser um bicho de 7 cabeças. No Espaço Broto, Ana oferece um ensino humanizado, ajudando alunos a desenvolver a autonomia, confiança e uma relação mais leve com a matemática. Não sei onde está essa leveza, mas vamos lá. Ana, é um prazer tê-la comigo. Hoje é um prazer ter uma professora na minha frente, no passado não foi. Muito obrigada por aceitar o convite do Pod Talento e seja bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui com você. E vamos mudar isso, né? Ana, antes de entrar, que eu quero saber se você já saiu da barriga da mãe contando ali a quantidade de sangue, se você já nasceu contando. Eu quero saber como que é a sua relação. Eu sempre tive medo do professor de matemática. A minha primeira formação acadêmica é contábeis, viu? Mas eu sempre tive medo da matemática. Como que é essa relação com a matemática? Eu acho que é um medo de quase que unânime, porque é a matéria mais... Eu acho que é a forma que ela acaba sendo ensinada, né? Porque, assim, não precisava. Mas, durante a escola, né, minha infância, minha adolescência, sim, eu sempre gostei de matemática. Né? Achava legal, aí depois entrou as letras, achei mais legal ainda. Só que, assim, até então, aquela matemática que a gente tinha costume ali na escola, né? Não sei te falar o porquê que eu fui gostando dessa parte, até porque, assim, a minha mãe, ela não terminou, né, nenhum ensino fundamental, mas ela sempre foi uma mãe muito presente, sempre me ajudou, sempre foi nas escolas, nas reuniões. Mas, assim, eu acho que eu sempre fui me inspirando muito nos meus professores. Então, meus professores de matemática, eles eram muito bons. Lógico que a gente sempre tem algum, né? Só que aí também me serve como exemplo do que eu não ser. Mas eu acabei gostando das outras matérias, das outras áreas, gostava de biologia, gostava. Mas eu sempre gostei muito, assim, de estudar e de ir conhecendo e aprendendo. E os meus professores, eu acho que também pela formação, por estar ali, né? De certa forma, a gente passa muito tempo ali na escola. Então, sempre, para mim, assim, foi uma fonte de inspiração. E quem foi Ana quando criança? A Ana foi uma menina que contava as pedrinhas da rua? Não ficava assim contando tudo, né? Mas eu gostava muito de brincar de escolinha, eu gostava muito de escrever, de ler, ainda gosto bastante, né? Sempre gostei de brincar, e assim, eu nasci em Campinas, né? Só que a minha mãe gostava muito de ficar se mudando, e depois ela foi se mudar para Panorama, que é interior de São Paulo, perto de Dracena, Presidente Prudente, bem petitico mesmo, né? E lá eu acho que ali eu pude ser criança. Porque até então, aquilo dentro de casa, brincando sozinha, ali fechado. E ali não. Aí eu conheci a escola da família, que né, tinha vários projetos, então abria final de semana. Então andava de perna de pau, brincava, aprendia várias coisas ali também. Então foi algo assim que foi aguçando, mas que me deixou ser criança. E aí eu gostava de brincar de escolinha também, né? Que até então era uma brincadeira. Mas acabava levando um pouco a sério. Acho que ela levou um pouco a sério demais, né, gente? Não sei, aqui. Ela simplesmente é doutoranda em educação matemática. Eu acho que essa brincadeira passou do ponto. Mas isso tudo foi através de me inspirar nos meus professores. Porque, assim, fui a primeira graduada na família. Mestre e doutora, então, única, né? Então, assim, não tem ninguém. Mas foi como? Eu fiz ali, fui estudando, né? Aí depois eu terminei o ensino médio. Eu fiquei um pouco confusa, assim, nesse processo, o que decidir, o que escolher, porque alguns professores meus também falavam, Ana, não, vai para outra área. Porque, infelizmente, tem um pouco, sim, dessa parte da desvalorização, tudo, mas, assim, que bom que eu não deixei aquela chama se perder. E fui
fazer matemática, né? Mas depois fui para graduação, aí eu continuei me inspirando no professor, eu falei, vou fazer mestrado, foi quando eu vim para Rio Claro, né? Ana, eu falo que nascemos já predestinados com o talento e com a nossa profissão. Eu tenho isso assim enraizado em mim, ninguém consegue tirar. E que na infância nós já mostramos, temos sinais do que vamos fazer. É muito raro alguém na infância falar que quer ser artista e acabar sendo mecânico. Ter uma discrepância daquilo que demonstra na sua infância. Você vem trazer, você trouxe isso, né? Você desde criança sabia que você queria ser uma professora. Podia até talvez mudar de área. Em algum momento na sua infância existiu um momento de frustração, de abortarem ali o seu sonho, o seu desejo de criança? Quando eu era criança eu tinha muita vontade de ser veterinária. Tá. Até hoje eu gosto muito de animais, mas assim... uma vez meu irmão acabou levando... Hoje, graças a Deus, não tem mais isso, mas a cachorrinha para cortar as orelhas e ela chegou assim desmaiada no colo dele. Eu falei assim, eu não faço isso. E desisti, né? E aí, depois, assim, sempre quis, como eu falei, quando estava terminando o ensino médio, vinha aguçando essa vontade de ser professora de matemática, até porque eu terminava minhas lições e queria ajudar meus colegas. Então, isso eu gostava, sabe? Esse prazer de ajudar, de ver eles conseguindo. Lá na minha cidade, gente. E aí, eu acho que no final, porque, por exemplo, no final, quando estava terminando, meus professores mesmo falavam, eu não vou fazer outra coisa. Até pensei em fazer contabilidade, passei e tudo mais, mas não era o que eu queria. Eu ainda queria. O coração não pulsava, né? Eu queria ser professora e Tá. de matemática. E qual que é a sua memória marcante, assim, a mais que você fala assim, meu, isso aqui eu não vou esquecer, vou transmitir para os meus filhos, para os meus netos, memória mais marcante da sua infância? Eu acho que os momentos com a minha mãe, com a minha família, né? Assim, momentos de criança mesmo. Eu acho que ser criança é algo muito bom, que a gente precisa resgatar um pouco disso nos dias de hoje, né? Então, brincar, se divertir, porque é um momento que a gente não tem toda essa preocupação, né? Uma leveza, é algo muito gostoso. Mas acho que esses momentos, assim, em família, como eu comentei, a escola da família que tinha nos finais de semana, pena que hoje não tem mais, mas foi algo que marcou muito, porque foi um lugar realmente que eu pude ser criança, mas que eu aprendi muito. Lá tinha aulas de violão, igual eu falei, tinha perna de pau, a gente assistia filme, tinha muita coisa. E até então, por parte de mãe, eu tenho 3 irmãos mais velhos, então, da minha mãe era caçula. Então, assim, eu brinquei muito com meus sobrinhos, mas ali era um momento, assim, muito prazeroso. E eu acho que toda essa trajetória. E a transição da infância para a vida adulta, como que foi isso para você? Sim, quando a gente vira adolescente, tem os desafios da adolescência, que são normais. Mas quando, por exemplo, terminei o ensino médio, eu fui fazer faculdade, tive que sair de casa, e a mãe não queria. Eu acho que foi a única vez que eu tive que bater e falei assim, não, mãe, eu passei na faculdade, eu vou. Então, assim, essa transição foi um pouco desafiadora, porque imagina, eu fui para uma cidade nova, outro estado, fui para Mato Grosso do Sul, né? Morar sozinha, viver. E aí comecei a trabalhar, né? E foi tudo novo, imagina que tudo novo. Então, acho que essa transição, assim, foi... Bem marcante. Foi bem marcante. E você oportuniza essas marcas da transição hoje no seu trabalho, na sua empresa? Você ajuda pessoas com a sua experiência? Como que é? Sim, porque, por exemplo, por mais que eu tinha aquela facilidade com a matemática durante o ensino fundamental e médio, na graduação eu tive um baque, que eu fiz na Federal do Mato Grosso do Sul, e ali aquela revisão do ensino médio deles não era o meu, né? O que eu tinha visto, o que eu tinha aprendido 100%. Até que antes de eu ir, né, você perguntou os desafios, o vice-diretor da escola, ele falou assim, Ana, por que você não fica aqui? Faz a faculdade em Dracena, que é perto. Lá, por mais que a escola tinha te proporcionado uma base, mas não é suficiente. Adolescente, né? 17 anos, falei, não, passei, eu vou. E que bom que eu fui. Porque aí, quando chegou lá, eu entendi o que ele falou. Eu realmente não tinha uma base matemática sólida. E eu tive muitas dificuldades. Só que eu não via eu fazendo outra coisa. Então, o que eu precisei fazer? Desculpa falar, mas sentar a bunda e estudar. Não tinha pra onde fugir. Então, fui estudando. Lógico, eu tive pessoas maravilhosas, foram me ajudando. E eu mostro pra eles que, assim, eu também tive dificuldades. Eles olham pra mim e falam assim,
Ai, mas olha, você fez tão rápido. Eu falei, né? Olha, eu já estudei ensino fundamental, ensino médio, já fazem 11 anos, fiz graduação, mestrado, doutorado nessa área. Eu falei assim, vocês estão aprendendo, vocês têm que viver esse processo. E a gente também tem que entender que errar faz parte do processo. Então tá tudo bem, porque faz um errinho, já acha que é um bicho de sete cabeças, meu Deus do céu. E ontem mesmo eu tava com as minhas alunas, elas, porque mostra aquela parte de álgebra com letras e um monte de coisa, você olha assim e fala, misericórdia, que é isso, né? Eu já saio correndo, rasgo, E aí eu embora. mostro, olha só, vamos usar a matemática como ferramenta. Matemática é uma ferramenta que vai te ajudar na vida e nas coisas. Ferramenta do quê? E aí Me você, explica, fale-me mais sobre isso. não, você olha aquele bicho, você vai usando as ferramentas certas. É igual, você quer consertar qualquer coisa. Se você for, por exemplo, você quer consertar um carro, me levar a ferramenta que conserta um avião, eu não entendo nada disso, tá? Mas não vai servir. Então, se você está resolvendo algo, você tem que saber usar aquelas ferramentas, aquelas propriedades que a gente aprende. Então, a matemática ela não quer dificultar a sua vida. Ela vem te ajudar. É lógico, igual hoje eu estudo História da Matemática, né, no doutorado, e eu estou aprendendo muito lá, porque eu vejo que hoje a forma que a gente está aprendendo não foi a forma que se originou, né? E hoje sim, tem uma alfabetização da matemática um pouco mais abstrata, né? Até para poder você mostrar que vale para tudo, mas assim, ela tá te proporcionando ferramentas para você aprender. E assim, uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, onde que eu vou aplicar a matemática no meu dia a dia? Primeiro, que eu tenho que entender seu dia a dia, porque cada um aplica de uma forma. Às vezes você está usando a matemática no seu dia a dia e você nem percebe, porque virou tão normal, sabe? E não precisa ficar usando tudo, até porque cada um segue uma área, cada um tem uma vida, cada um é um único. E assim, a matemática também que a gente aprende na escola, sim, é lógico, tá te preparando para vestibular, para Enem, para essa carreira acadêmica e profissional. Mas é para você ter um pensamento crítico, um pensamento sequencial, um pensamento de raciocínio lógico, é para você desenvolver outras habilidades que a gente usa no nosso dia a dia, só que a gente não percebe. Então, assim, a minha trajetória não foi mil maravilhas. Então, eu acho que através dessa minha experiência, por isso que eu também tenho esse olhar humano, eu também passei por isso. Então, é mostrar para meus alunos que eles podem. Porque, assim, uma coisa que marcou muito, para mim, foi na Semana da Matemática, que teve lá na minha graduação. E eu estava estudando um tema, assim, que eu falei, meu Deus do céu, né? Demorei para entender. E aí, duas meninas, que eram, acho que oitavo, nono ano, ensino fundamental, perguntaram, é sobre o que a sua apresentação? Eu olhei assim e falei, meu Deus, como que eu explico isso para elas agora? Porque eu demorei um século para entender. Aí eu pensei e fui explicando, não daquela forma toda que estava vendo, mas fui dando alguns exemplos, explicando para ela. E aí eu falei assim, virei, peguei, fui lá no laboratório de matemática, peguei um cubo, fui explicar um pouquinho das permutações, simetrias, que envolvem essas rotações. E aí no final eu falei assim, vocês entenderam? Sim, entendi. Eu meio desconfiada, falei assim, então me explica. E elas me explicaram. Ali virou, sabe, foi uma virada de chave, que eu falei assim, poxa vida, por que não me explicaram dessa forma? Aí eu falei assim, gente, se uma coisa que pra mim era tão abstrata também foi difícil aprender, não foi assim algo fácil, elas entenderam o significado, o sentido daquilo, por que que a gente tem que dificultar tanto a matemática? Por que que ela também não pode ter esse processo mais significativo, sabe? E aí foi com isso. Ana, e como que você passou por toda a dificuldade, a separação da família, foi estudar no interior e foi vencendo esses obstáculos? É nesse ponto que a gente precisa voltar, e porque é nessa hora que a gente está sendo massacrado, amassado, que sai o nosso óleo ali, né, da certeza. Você falou que você foi muito determinada. Mas nesse ponto que você estava sozinha, numa cidade de interior, você teve uma vontade de voltar para trás? Ou você sempre teve certeza que você ia seguir em frente, ia ser um sucesso da matemática? E nesse ponto, as pessoas tentaram te tirar do seu caminho? Acho que mais no início, né? Minha mãe ficou com um pouco de receio, de medo, igual eu comentei também do vice-diretor que falou um pouquinho dessas dificuldades que eu ia enfrentar. Mas eu sou um pouco daquela, se eu vou tentar fazer dar certo, sabe? E lógico que a gente também tem que analisar as situações e saber quando a gente precisa dar um passo para trás, que às vezes dá um passo para trás e dá dois para frente. Mas eu queria aquilo. Eu queria ser professora de matemática, eu queria me formar, fazer uma graduação. E como eu falei, sempre me inspirava nos meus professores. Então ali eu tinha meus professores. Outra fase, mas eu me inspirava neles. Então, mesmo com os desafios,
foi algo que eu falei, não, tô aqui, eu vou ficar. Lógico, no meu primeiro ano eu fiquei assim, meu Deus, não era essa matemática que eu queria, porque é diferente. A gente, eu sei que não tem muita noção, assim, mas a matemática da graduação é um pouco diferente do que aquilo que a gente vê na escola. Eu tenho noção, sim. Né? Então tá bom. Bastante. Eu fugi dessa área. E não foi, né? Fugiu e foi um pouquinho, foi pra contabilidade, né? Mas então acho que foi isso. E o que aconteceu? O PET, que é Programa de Educação Tutorial, que envolve ensino, pesquisa e extensão, foi algo assim que eu falo, uma vez petiana, sempre petiana. Eu adoro aquele programa e pra mim tem que ficar pra vida, porque assim, ele me ajudou com diversos momentos. Então a gente tinha atividades que a gente ia pra escola, trabalhei com jogos, que foi uma das coisas que marca até hoje pra mim. Então, você vai na minha sala, vai estar cheia de jogos, porque eu acredito no ensino da matemática com jogos. Até que eu fiz uma pesquisa sobre isso na graduação, publiquei artigo e tudo mais. Então, assim, é uma das coisas que eu acredito. E lá eu fui para a escola, a gente trabalhou com projetos, comecei a trabalhar com pesquisa, então eu viajava para apresentar os meus trabalhos. Então, assim, com extensão, então trabalhei com a Universidade da Melhor Idade, com, assim, com diversos, com o pessoal do Haiti, Brasil, foi assim muito rico, com indígenas, então foi algo que me assim proporcionou uma gama de conhecimento muito grande. Então é algo que teve o meu coração e que me ajudou a ficar. Por quê? Porque como eu tinha muita dificuldade também lá na graduação, e aquilo foi uma coisa que me frustrou, porque no início, na escola eu não falei que eu ajudava meus colegas também, mas ali eu também não conseguia ajudar todos os meus colegas, porque eu também estava entendendo, mas eu também fui muito ajudada. Então a gente tem que entender isso, a gente ajuda, mas a gente também é ajudada. Tem uma frase que o professor fala, acho que é de Newton, que é estou onde estou, pois me apoiei em ombros gigantes. É isso, a gente vive em sociedade, a gente sempre vai ter pessoas à nossa volta. E aí os meus colegas veteranos, né, eles me ajudaram muito, os meus professores. Então, e o programa, né, do PET sempre fala, não, eu vou persistir, eu vou continuar. E aí as coisas foram melhorando, né, posso dizer assim. Então foi uma das coisas que mesmo assim, no primeiro ano eu falei, meu Deus, não é essa matemática que eu queria. Mas, pra onde eu vou? Eu me vejo fazendo isso. Então, vamos tentar. Desafios a gente sempre vai ter, né? Você a vida toda foi da matemática, você nunca mudou de carreira, nunca fez algo assim, aqueles famosos bico para pagar uma conta, você sempre foi da área da educação. Não. Até porque eu fui entrar na área da educação em 2014. E assim, ser professora, eu comecei a lecionar, que assim, eu comecei a lecionar com 17 anos, bem nova. Em escolas públicas, privadas, com as aulas particulares, mas antes eu já trabalhei em restaurante, em lanchonete, em loja, em feira, entregando panfleto, mais cerveja, assim. Aí depois, quando eu fui para a faculdade, eu comecei a trabalhar numa financeira, só que aí a financeira, por mais que envolvia matemática, eu falei que não era aquilo que eu queria pra mim, não. Mas eu trabalhei em um monte de coisa. É nesse ponto que eu queria chegar. Quando você estava nesses ambientes que não eram seus, como que você conseguia suportar, vamos falar assim? Porque o que nós encontramos hoje no mercado de trabalho é essa questão de não pertencimento. E as pessoas não entendem qual é o verdadeiro talento dela, elas não assumem o talento delas, elas aceitam trabalho devido à necessidade financeira. Sim. Preciso pagar a faculdade, preciso pagar aluguel, engravidei a mulher, enfim. E aí vai trabalhar. A primeira porta é o varejo, que shoppings, restaurante. Você teve esse seu momento na sua vida, mas você já nasceu contando as pedrinhas lá e é a matemática na cabeça. Você passou. Quando você passou pelo mercado de trabalho, que você sabia que não era aquilo que você queria, como que você teve forças de se conduzir? Aonde você se alimentava? O que a gente pode deixar como ensinamento para a pessoa que ainda não está cumprindo ali o seu verdadeiro chamado, utilizando o seu verdadeiro talento? Eu acho que é assim, sabe, André? É você aproveitar de tudo. Usar todos os momentos para aprender e se ir descobrindo. Porque pode parecer que não, que aquilo tudo lá que eu vivi não tem nada a ver com hoje, mas tem tudo. Hoje eu tenho um espaço broto e eu tenho que gerenciar, eu tenho que lidar com pessoas, assim. Então, tudo que eu vivi lá serviu de aprendizado. Então, assim, eu acho que é você aproveitar todos os momentos da vida, tudo que a vida te proporciona de aprendizado, e conhecendo, sabe? E experimentando, e se conhecendo e vendo realmente o que brilha o seu olho, o que você gosta, o que faz seu coração, sabe? Porque, assim, como eu falei, tudo na vida vai ter desafios. Vai, é normal. Você escolhe a faculdade, acha que vai ser meio maravilhoso. Não, vai ter coisas que você gosta, coisas que você não gosta, tudo bem. Mas você tem que ver assim, mas isso mexe com algo aqui, sabe? Transcende o meu ser. E é isso que vai fazer você continuar e persistir. Eu fiz essa pergunta realmente para mostrar, porque eu vejo que você
conhece o seu talento e conhece o seu potencial desde muito nova. E muitas pessoas também têm essa certeza dentro de si, mas não têm essa força. É justamente para você trazer como exemplo hoje, como uma educadora, empreendedora na área da educação, uma pessoa perseverante, eu tenho você como um exemplo. Ouvindo a sua história, lendo a sua história, é assim, é claro que não dá para nós colocarmos todo mundo na mesma caixinha e falar, olha, gente, segue o que ela falou. Não, porque eu acredito muito que todos os lugares que você passou te formou ser quem você é. Por mais que você tivesse o talento e a certeza da matemática, aquilo que o seu professor falou lá atrás, ó, você ainda não está preparada, então a vida te preparou. Então, para ser empreendedora hoje na área da educação, você também não estava preparada. Quem te preparou? Os lugares que você trabalhou, os comércios, as experiências com gestão. E é difícil trazer essa narrativa para quem está no momento fora de cumprir o seu talento. Então, eu criei o Pós-Talento justamente para trazer essa narrativa, para as pessoas entenderem que sim, ela tem ela quer fazer outra coisa, ela quer se realizar em outra coisa, mas o que ela está fazendo hoje vai formar ela, está forjando ela para o seu futuro. E aí, com pessoas que hoje você é um exemplo, já é empreendedora, na área que você sempre sonhou, que você almejou. Então, é esse recado que eu tô tirando de você para o seu público, sabe? Eu vejo assim, sabe, Andreia? Como você falou, acho que cada realidade ela é única, não dá para comparar as pessoas comigo e nenhuma. Sim. Toda pessoa é única e tem uma trajetória. Mas eu vejo assim que a gente entender que realmente tem tempo para todas as coisas, né? É uma coisa que fala muito comigo, assim, né? Meu pessoal acredita muito em Deus, então cada um tem as suas crenças. Então tem algo dentro de si que vai te motivando. Porque se eu falasse para você, ai, como que eu cheguei aqui no doutorado? Sei. Lógico, foi muito esforço, eu fui atrás, vi a oportunidade, eu ia correr. Fácil, não foi. Porque, igual, o que eu tinha quando fui para fazer a graduação? Não tinha. Minha mãe também não tinha como ficar me ajudando. Sabe? Eu fui, sim, que bom, passei na federal, consegui, né? Não vou precisar pagar, né? A graduação, a faculdade. Mas eu não tinha noção nenhuma. Então, por exemplo, foi um amigo meu que me ajudou a jogar minha nota no SISU, porque eu não sabia fazer isso. Então, eu acho que é você aproveitar as oportunidades, não ficar com vergonha de pedir ajuda, porque tá tudo bem a gente pedir ajuda, e entender que realmente é um processo. Ah, hoje você não consegue? Então, o que eu posso fazer hoje para que eu vá caminhando para aquilo que eu quero? Porque se eu falar, não tem um segredo assim, sabe, um pozinho milagroso que vai. Não. É só seguir o que a vida já tá te conduzindo, Porque, né? por exemplo, aí eu saí de Três Lagoas, tinha passado no mestrado aqui em Rio Claro, fui para a Unicamp em Campinas, estava fazendo, mas aconteceram várias coisas, né? Que aí eu acabei parando no curso de verão. E aí vim fazer o mestrado aqui. Aí vim fazer o mestrado aqui. Em 2018 foi complicado, não estava conseguindo trabalho. Depois, em 2019, olha só, vou contar só uma coisinha. Eu comecei a lecionar artes. Artes. Em 2019. Eu tive turmas, eu falo que eles mudaram assim a minha vida, porque eles não têm noção disso. Comecei a lecionar artes. E aí eu ficava assim, gente, era uma vez, substituí, não, eu fiquei o ano inteiro lecionando arte pro ensino médio. E aí o que aconteceu? Ali também teve uma coisa que mexeu comigo, porque eu falei assim, poxa, porque eu via o brilho dos olhos dos meus alunos, mas por mim, mas não pela matemática. E lá eu via deles pela arte. E eu estudei horrores para poder dar aula de arte, porque que eu sabia de arte nada? Matemática não é tudo isso. E aí, mas e aí, o que aconteceu? Eu via e falei assim, por quê? Eles têm esse brilho no olhar em arte, por que matemática não? E aquele momento mexeu comigo, aquele momento sim, eu pensei em desistir, falei, não, vou fazer outra coisa, que não sei o quê, não é isso. Mas eu falei, não, gente, eu estudei tanto, eu tô nessa, não, vou persistir, vai continuar nisso. E aí, depois eu terminei, o período ali que eu estava lecionando para eles. No meu mestrado, envolvi matemática e arte. Aí eu comecei a ver as coisas se conectarem. E aí foi quando eu comecei a ter uma visão também diferenciada. Já tinha, mas uma visão mais diferente. Para quê? Para que a matemática seja significativa, faça sentido para eles. E aí mudou tudo. Então, tá vendo? Uma oportunidade que teve, que até então não tinha nada a ver com a minha área, mudou tudo. Depois eu fiz uma segunda licenciatura em artes e, assim, não me considero professora de artes, me considero de matemática, mas eu junto os lápis. Matemática e arte, que é uma delícia. Começou a contar lápis, giz de cera e canetinha. Não, depois tem que mostrar umas coisas pra você ver que não é só contar. Dentro da sua trajetória, qual que é a realização que você, assim, você fala assim, poxa, fui, venci,
faria tudo de novo, tô assim, apaixonada por mim e tô feliz. Além de toda a trajetória que eu acho assim, foi todo um marco para mim, né? A graduação, mestrado, doutorado. Também casei, o meu esposo é o meu companheiro de vida e de trabalho, porque ele também é professor no Espaço Broto, a gente conectou aí os mesmos ideais, então foi super Você legal. encontrou um matemático? Ele é matemático. Meu Ele que dá matemática Deus. e física, eu dou Qual que é a matemática. probabilidade disso acontecer, professora de matemática? Olha, eu conheci ele numa atribuição de aula, então não sei, porque ali estava meio reunido, né? Mas assim, e eu vejo que o Espaço Broto é um auge, assim, eu olho e eu vejo mudança na vida das pessoas, na vida das famílias e marcou. E seu olhar brilha. O Brilha. Espaço Broto é a aula de artes dos seus alunos, que brilha os olhos. Brilha, Então brilha. vamos falar do Espaço Broto. O que é o Espaço Broto? O que vocês fazem lá? Você burlou a matemática e teve a probabilidade de encontrar um matemático na sua vida. Pode me contar o segredo, mas o que é o Espaço Broto? Então, o Espaço Broto, como você comentou, são aulas personalizadas de matemática e física e o acompanhamento escolar. Por quê? Assim, por que personalizadas? Porque, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar todas as metodologias de ensino. Desde a tradicional, das mais inovadoras, todas são úteis. Só que eu preciso saber a forma que você aprende. Você aprende de um jeito, outra pessoa aprende de um outro. E eu preciso te conhecer, saber de suas vivências, conhecer você. Você faz um diagnóstico do aluno para depois passar o ensino, a metodologia de ensino dele. Isso, primeiro momento a gente conhece o estudante. Então eu vou conhecer você, eu vou saber o que você gosta, o que você não gosta. A gente vai se conhecer porque precisa disso. Nós somos pessoas, eu acho que é ponto. E aí, depois que eu conheço você, eu vou entender como que é a sua vivência e vou começar a trazer a matemática para a vida. Para a vida. E assim, e também fazer que a criança, que o estudante, ele entenda por que ele está aprendendo aquilo. Que às vezes é por conta de vestibular de Enem, tá tudo bem. Mas assim, começar a ter um significado. E também ficar algo mais leve, algo mais humanizado. Então ali a gente tem jogos, a gente trabalha o desenvolvimento, que eu, como eu falei, o pensamento crítico, sequencial, pensamento lógico. Por quê? Porque são outras habilidades que vão precisar para o aprendizado de matemática e física, mas também para a vida. Então a gente tenta trazer a matemática de uma forma mais significativa. Então eu vou ver como que você desenvolve, como aprende. E o que é o acompanhamento escolar? Realmente é um acompanhamento, onde a família vai ter o suporte pelo WhatsApp, onde eu vou montar a rotina de estudos, porque a gente não adianta. Precisa ter uma rotina de estudos, não só para matemática, mas como para as outras matérias também. Onde eu vou trazer atividades lúdicas, como um jogo, vou te indicar um filme, algo que você aprenda também ali de uma forma prazerosa, que você goste e que faça sentido para você, sabe? Então, assim, é algo totalmente diferente. E para mostrar que aquela abstração lá que a gente tinha, até que eu fiquei, meu Deus, como eu explico isso para essas meninas, né? Que a gente fala assim, é um bicho de 7 cabeças, mostrar que não é. E hoje você atende qual idade? De quantos anos, até que anos que atende o Espaço Broto? E esse atendimento, ele é presencial e o acompanhamento, ele é online? Não, então é assim, lá a gente tem o atendimento tanto presencial quanto online, então a gente trabalha com as aulas avulsas, que é mais aquela preparação quando tem uma prova específica, tirar uma dúvida ou outra, e o acompanhamento, que realmente é um acompanhamento que dura ali o ano, que vai trabalhar realmente o estudante como um todo. Então a gente atende desde os 4 anos com aquela parte da alfabetização matemática, né, que é uma das coisas que eu me descobri e adoro. Então a gente atende também o ensino superior, preparação para vestibular e concurso, e também a matemática do dia a dia. Então, por exemplo, não, eu não quero aprender por conta de trabalho, por conta de faculdade, não, eu quero aprender porque eu quero aprender a matemática, quero conhecer, quero entender como que eu uso juros, porcentagem, porque usa, né? O cartão de crédito cobra. Cartão de crédito. Paga sem saber. E entender um pouquinho disso. E aí a gente também trabalha. Mas eu acabo sendo o foco lá mais o acompanhamento escolar, porque é o que mais realmente o pessoal procura. Mas a gente acaba trabalhando com todas as idades. Então a gente pode dizer que o Broto é o seu, hoje, né, no estágio que você está, é a sua maior realização. É. Até que mudou minha vida, né? Porque até então tô fazendo doutorado, queria dar aula na faculdade. Eu já lecionei em todos os níveis de ensino fundamental, médio e ensino superior, né? Então eu vim te entrevistar, não ser humilhada. Meu Deus! Não tá sendo humilhada, bem não. Só que foi toda essa
trajetória que fez quem eu sou hoje também, a forma que eu trabalho. Porque eu cheguei na faculdade, meus alunos tinham medo. Até a forma que eu me vestia. Eu gosto de cores assim, igual eu hoje tô mais neutra, né? Mas eu tô com cor clara. Mas eu não gosto de ficar usando muito preto. Por quê? Porque eu Fechar o ambiente. a matemática tem aquele peso, né? Aí um dia eu sempre uso mais colorido. Eu cheguei na aula do ensino superior, aí, gente, não tinha roupa colorida, era o que tinha era preta, né? Tinha que lavar roupa, né? Fazer o que? Vida real. E aí eles falaram, nossa, professor, justo hoje que a prova está de preta. Eu falei, ai, gente, era o que tinha. Mas você vê que impacta até isso. Sim. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande que eles olhavam e falavam assim, meu Deus, eu não consigo entender isso. E então, por isso que eu você trouxe essa leveza toda. Então, toda essa trajetória veio para o Espaço Broto. E aí eu vejo, assim, que realmente é a minha realização. Eu brinco bastante com a matemática, mas ao contrário, eu sou muito apaixonada. Era uma das melhores alunas. Eu não era muito boa em economia, mas eu gosto. E essa sua forma de trazer a educação, eu gosto muito da área da educação. Já atuei na área da educação, apresentando os livros didáticos do PNLD. Então, eu converso com bastante professores. E essa área é uma área muito importante, tanto para os pais entenderem como funciona a educação da criança, quanto para as crianças. E você traz isso de uma forma mais divertida, mais alegre, com esse sorriso no olho, né? Eu brinco de professor de matemática, porque realmente é uma matéria um pouco mais difícil de entender aonde nós vamos utilizar isso na nossa vida. Né? E você já está trazendo de outro formato. E como que está o Espaço Broto? Fala um pouco mais sobre ele. Tem expansão, franquia? O que você faz? Você faz alguma coisa nas suas redes sociais, que hoje tem alta? YouTube? Você traz a sua mensagem em um outro formato? Como que está? A gente vai tentando aí trazer as mensagens de outro formato, porque também é um desafio muito grande a gente professor, igual tem que administrar o Espaço Broto, aí trabalhar também com a parte das redes sociais. Mas tô trazendo ali, tem o meu Instagram, que é o Anamelo Prof, e também tem o Instagram do Espaço, que é o Espaço Broto. Então, assim, a gente tenta trazer ali e mostrando, vamos conversando e tudo mais. Além disso, eu vejo que vai muito também os pais vão indicando, e o que acontece, né? Na hora que a gente foi abrir o Espaço Broto, o espaço físico, porque como eu falei, eu já estou nessa trajetória há 11 anos, até com as aulas particulares. Mas o espaço físico que eu queria foi em 2023, setembro de 2023, até que mês que vem faz 1 ano e meio. O meu esposo, né, que é também professor lá do espaço, ele não acreditava muito, assim, não. Ele falava, não, Ana, eu falei, Leonardo, eu preciso de você com as aulas comigo, porque eu preciso... Como fala? Eu tô fazendo doutorado, eu não posso me dedicar o tempo todo. Então eu preciso que você venha. Até que eu tinha dinheiro só para pagar o aluguel. Eu falei, vamos embora. E aí ele teve um pouco da desconfiança e hoje ele fala assim, nossa, que bom que você persistiu, porque o espaço, ele tava com, acho que com 10 meses, foi em julho do ano passado, a gente teve que abrir uma outra sala. Então nós temos 2 salas hoje. E logo, logo a gente já tem que abrir o espaço mesmo, porque tá em expansão. Só que, assim, franquias, não. Isso é uma das coisas que acho que Deus precisa trabalhar um pouco em mim, porque eu tenho um apego com as minhas crianças, com meus alunos, e eu fico assim, será que outra pessoa vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalha? Porque quando vira franquia, como que eu vou ter certeza que em outro lugar está trabalhando da mesma forma que a gente trabalha, que a gente acredita? Porque, sim, sou empresária na educação, só que eu sou educadora. Eu acho que essa é a diferença. Eu sou educadora e eu quero realmente que todos tenham uma educação de qualidade e que eles tenham essa possibilidade que eu tive, e eu quero que eles entendam que o quê? Que a matemática é sim para eles também, eles conseguem aprender matemática. Então, eu vejo que a nossa diferença é essa. E só que tem que lidar com essa parte da expansão que a gente está tendo. Por enquanto tá eu e ele ainda, a gente está dando conta, mas vamos ver como que vai ser futuramente. Mas logo, logo a gente vai ter o Espaço Broto, o espaço mesmo, que hoje a gente tem 2 salas, né? Uma que o professor Léo atende e outra que eu atendo. Mas está sendo uma bênção. Eu olho assim para ele e falo, ai, que bom que eu não desisti. E que bom mesmo, porque acreditar no seu talento, acreditar no seu potencial, é só você que vai acreditar, porque foi dado para você, não foi dado em conjunto, né? Então é você quem tem que honrar isso que está dentro de você. Ana, a gente chegou ao fim. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, vir contar essa história matemática de uma forma feliz, contente. Eu tentei te tirar da matemática aqui, tentei te falar que você só conta, mas não consegui. Assim, eu entendo também que as pessoas tentaram ali abortar o teu sonho e você seguiu em frente, continue seguindo em frente desse teu sonho. Você quer mostrar? Você trouxe alguma coisa do espaço?
Eu tenho a minha bolsa, que foi a que Carol faz parte do... fez. Que faz parte quando eles entram na escola, né? Essa bolsa aqui, eu acabei fazendo, foi a Carol, né, da Core Criar, ela fez pra mim. E assim, ó, é linda, é nossa logo, né? O que É o significa? logo. Conta pra Então, nós. aqui, essa logo foi o Léo que criou. O que acontece? Aqui a gente tem a sementinha, o brotinho. Por quê? Porque, como eu falei, cada criança é única. E eles não vêm ali com uma semente que eu tenho que plantar, eles já têm as suas vivências, têm as suas histórias. Então, o brotinho, ele já vem crescendo. O que a gente precisa fazer ali? E regar, e cultivar. Então, aqui também tem o sol, que é uma das coisas que a gente vai mostrando para eles essa luz que a matemática tem. Ela não está na escuridão. E a gente precisa mostrar isso, né? Então, assim, de forma resumida é isso. Até que uma das frases que a gente usa, ó, que ela fez aqui, é brotando as sementes do futuro. Porque o futuro são eles, né, gente? E assim, e se a gente quer, hoje, eu sei que ainda tem essa coisa pesada, que a matemática é um bicho de sete cabeças, que é difícil, que não sei o quê, não sei o quê. Mas se a gente começar a cultivar essa matemática mais leve, mais humanizada, eu acredito que no futuro vai ter muito mais gente gostando e falando com prazer da matemática. Não precisa ir para a área da matemática, pode ir para as outras, porque, gente, todas as áreas são essenciais. Mas, pelo menos gostar, não falar com aquele, ai, meu Deus, não quero. Peso, né? Então, esse é o nosso objetivo. E aqui é tudo isso, né? A terra fértil, o brotinho, as raízes que vão criando. Então, assim, entender, quando eu falo que cada um é único, esse é um brotinho, você sabe do que ele é? Se ele é um brotinho de uma árvore que vai dar flor, de uma árvore que vai dar frutos, você não sabe. Só que, assim, cada um, ele vai florescer, ou vai dar frutos, ou vai ser uma árvore linda, maravilhosa, da sua forma. Dentro então, da estação. a gente tem que entender que, realmente, cada pessoa ela é única, independente de qual fase ela está. E a gente vai trabalhando isso, né? E eu sou apaixonada. Ana, qual que é a sua mensagem que você deixa, que você, tanto da Broto, quanto de você, que você gosta de deixar ali nas suas redes sociais, que você, a cultura da tua empresa, a tua cultura, o que você gosta de enfatizar na sua vida, assim, que você... Sabe aquela coisa que vem lá do coração, que você fala assim, meu, essa pessoa tinha que ouvir essa frase, ela tinha que me ouvir só por um minuto, eu só vou falar isso para ela, para que ela vire a chave dela. Olha ali, ó, deixa a sua mensagem final. Principalmente, né, você que é mamãe, papai, a acreditar na potência do seu filho. Mesmo que, nossa, eu tenho muita dificuldade em matemática, tá tudo bem. Todas as dificuldades a gente enfrenta e a gente consegue vencer. Todos nós somos capazes de aprender matemática, de aprender qualquer coisa que almeja. Ela não precisa ser esse bicho de sete cabeças que eu sempre falo, ela realmente é sim para todos. E mostrar também, desenvolver os outros potenciais do seu filho. Se ele gosta de teatro, incentiva o teatro, incentiva as outras, sabe? Porque a gente às vezes foca muito na matemática e esquece das outras habilidades. Mas a matemática, como tudo na vida, a gente consegue aprender, a gente consegue desenvolver. E a matemática lá no Espaço Broto, ela é de uma forma mais leve, mais humanizada, mais gostosa. Então, se você é de Rio Claro, quer vir conhecer nosso espaço físico, fica o convite. Mas eu não sou de Rio Claro e gostaria de ter aula com vocês. A gente também tem aulas online. Então, vem conhecer o nosso Instagram, o Espaço Broto. No Instagram do Espaço Broto é realmente as coisas do espaço, eu posto lá. Mas no Ana Melo Prof, eu vou mostrando para você, mãe e pai, como estimular o seu filho através de coisas super legais, lúdicas, e você também ter um momento ali mais gostoso com ele e de muito aprendizado. É isso. Uau, que história, né, gente? Pessoas apaixonadas por matemática. Tantas coisas para se apaixonar, né? Justo pelos números, mas tudo bem. Foi uma alegria ter você comigo. Muito obrigada a você que acompanhou aqui, ó. Já segue lá o Espaço Broto, porque você sabe, né? Ela faz qualquer negócio. É online, é presencial. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada e até o próximo Pod Talento.